11 horas em ponto pelo horário de Brasília e nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Chega a 157 o número de mortes por causa das inundações no Rio Grande do Sul. 88 pessoas ainda estão desaparecidas e mais de 70 mil estão vivendo em abrigos. Hoje, 22 escolas municipais de Porto Alegre retomaram as aulas e outras 16 voltam amanhã. Parte da capital gaúcha ainda está embaixo d'água. O nível dos rios diminuiu gradativamente, mas as incertezas para a população parecem só aumentar. Ninguém espera uma situação dessas aí, né? E a gente dá para ver aqui, olhando o comércio aqui, as manchas nas paredes onde foi a água, né? E, então é algo muito... Eu diria que o pior ainda não aconteceu. Agora as águas baixam, vem a recuperação. Mesmo os moradores que não perderam as casas enfrentaram problemas como falta de luz e água e a escassez de produtos básicos. Eu fiquei uma semana, né, sem luz e sem água. Tinha pego fardinho de água e tal no mercado, mas o mercado não tinha mais nada, as prateleiras ficaram vazias. E muitas prateleiras do Zafari agora estão voltando. Não tinha nada, se queria comprar um ovo, não tinha. Uma garrafinha de água chegaram a me cobrar R$6. Para nós aqui, que uma garrafa de água no Zafari é R$1, R$1,50. Nesta segunda-feira, as aulas começam a ser retomadas na capital, que aos poucos tenta voltar à rotina. Só em Porto Alegre, cerca de 13 mil pessoas ocupam os 149 abrigos montados na cidade de 1.400.000 habitantes. O nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, chegou a 4,31 metros no início da manhã desta segunda-feira. O volume de água vem diminuindo, mas ainda continua acima da cota de inundação, que é de 3 metros. Os comerciantes começaram a abrir as portas na região central da cidade após o recuo das águas. Muita sujeira e destruição ficaram evidentes. A Prefeitura de Porto Alegre já se organiza para a limpeza da região, que contará com a ajuda do Exército. Centenas de homens e mulheres têm agora a missão: retirar das ruas toneladas e toneladas de lixo e de lama. Nesta primeira etapa, estão sendo utilizados 300 veículos pesados, incluindo retroescavadeiras, pás, carregadeiras e caminhões. Mas o trabalho principal, como varrição e raspagem das ruas, retirando manualmente a lama que se acumulou, é feito pelos garis. Para reconstruir o estado, o governador gaúcho Eduardo Leite anunciou uma verba de 12 bilhões de reais. Com todos os problemas que a região sul do país está enfrentando, pessoas como eu, que têm família em áreas alagadas e que precisaram ser resgatadas, e também aqueles que estão lá e perderam tudo, existe a dificuldade em lidar com todos os sentimentos que vêm à tona diante da tragédia. Lidar com a dor de perder alguém, de perder a casa, o trabalho de uma vida e a nossa história que acabou sendo arrastada pela lama. Mesmo diante desse cenário de caos, é preciso acreditar no amanhã. Para as perdas materiais, é necessário reconstrução e muita ajuda financeira. Mas, para as perdas emocionais, é preciso acolhimento. A psicóloga Rafaela Di Martini fala agora sobre a importância de cuidar da saúde mental de quem foi, de alguma forma, afetado por essa tragédia. Nesse momento que todos estão passando, né, com as enchentes, os desabrigados, as pessoas perderam suas histórias, né? Elas perderam suas casas, seus bens materiais, mas elas perderam também sua identidade. Então é um momento de vulnerabilidade externa e vulnerabilidade interna. As pessoas que estão passando por essa situação, elas precisam de um acolhimento, de um olhar que não seja julgador, que o papel do psicólogo que vai dar essa escuta, que vai trazer esse olhar, é um papel de acolhimento, de estar com essa pessoa, ouvindo tudo o que aconteceu, né? Tudo como ela se sente, como que ela acha que deveria ter sido. É o desabafo, mas é um desabafo
com uma dor em cima de uma tragédia. Então é preciso ter um olhar agora de proximidade, né? Um olhar amoroso, um olhar que faça com que a pessoa, nesse momento, mesmo ela tendo perdido todas as referências externas, ela consiga colocar ali naquele ambiente que ela está, né, provisoriamente, a esperança para continuar vivendo. Porque nós estamos falando do quê? De uma tragédia, de um momento de ansiedade e que pode fazer com que essa pessoa que está passando por essa situação de um estresse, né, que ela perdeu tudo que ela estava acostumada a viver, a rotina, tudo isso, que ela possa até mesmo desenvolver um transtorno do estresse pós-traumático. Então, o papel do psicólogo que trabalha nesse momento do acolhimento é esse papel de estar com o outro, de ajudar essa pessoa a organizar o que ficou, né? Ajudá-la a pensar em novas perspectivas, né? E cada pessoa que está passando por esse momento tem uma reação diferente. Por exemplo, algumas pessoas ficam mais quietas, algumas pessoas têm uma necessidade de falar compulsivamente, então elas contam, vão recontar novamente a história. Outros não conseguem verbalizar, choram, mas não conseguem transformar esse choro, essa dor em palavras, né? Enquanto outros, nesse momento, se isolam no silêncio. Tudo isso é comunicação, tudo isso é necessário respeito, né? Estar com essa pessoa fazendo com que ela possa se expressar livremente, que ela possa compreender onde ela está nesse momento não é o lugar definitivo, porque não se pode perder numa situação de tragédia, numa situação em que tudo foi retirado bruscamente. Ela não pode perder a esperança, um sentido para a vida, né? Ela perdeu esses bens, mas ela precisa manter um sentido, entender que ela continua existindo, habitando dentro de si. E isso é muito profundo. E é esse o papel da psicologia nesse momento dessas catástrofes, quando acontece tudo isso. Não é entender o passado, não é fazer com que a pessoa compreenda o conflito do que ficou lá para trás. É que ela possa viver o aqui e agora com dignidade, sendo respeitada na sua dor, no seu silêncio, no que ela quiser conversar, para que isso futuramente não se torne uma situação traumática. Então, esse é o papel da psicologia numa situação dessa, né? É o acolher, o respeitar, é o estar com. E antes de encerrar, olha só, a Blue Origin voltou a decolar com passageiros rumo ao espaço. A empresa ficou quase 2 anos sem um lançamento deste tipo. Command engine start, 2, 1. A empresa espacial Blue Origin levou passageiros à última fronteira pela primeira vez em quase 2 anos, com o lançamento neste domingo que reacendeu a concorrência no mercado de turismo espacial após uma pausa nas operações tripuladas. 6 membros da tripulação decolaram pela manhã no estado americano do Texas, na missão NS-25. Esse é o 7º voo tripulado da empresa fundada pelo bilionário americano Jeff Bezos, fundador da Amazon. A equipe inclui Ed Dwight, escultor e ex-piloto da Força Aérea que foi rejeitado pelo Corpo de Astronautas da Agência Espacial NASA na década de 1960. Com 90 anos, ele é a pessoa mais velha a viajar para o espaço, superando o ator William Shatner, que era quase 2 meses mais jovem quando partiu com a Blue Origin em 2021. Até o momento, a Blue Origin enviou 31 pessoas a bordo do veículo suborbital New Shepard, um foguete pequeno e reutilizável. Bezos vê as curtas excursões na nave como um trampolim para ambições maiores, entre elas o desenvolvimento de um foguete pesado completo e um módulo de pouso lunar. Essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo início de semana para você.